Muito bem, então, começou a gravação. Hoje é dia 20 de outubro de 2020. Possivelmente essa é a nossa última live. Por quê? Porque na semana que vem nós não podemos fazer live porque vai ter reunião de paz, certo? Semana que vem. Então, eu acho que o horário é 8 horas, mas ainda não está confirmado, né? E na semana seguinte, possivelmente, não tenha mais ensino remoto, vai voltar 100%. Possivelmente. Isso daí é eu achando isso. Não é a Prefeitura de Ferraz falando. É eu, certo? Então, eu sinto que a Prefeitura vai seguir as normativas do Estado. E o Estado já está retornando 100%, todo mundo junto, de uma vez. Certo? Muito bem. Então, e aí, você que está assistindo a live, eu recomendo fortemente que você assista alguns vídeos sobre frações, porque nós estamos falando no ensino presencial sobre isso, né? Mas vai valer nota isso aqui quem está fazendo aqui? Claro que vai, porque eu estou postando o vídeo, eu postei as duas atividades, tem que entregar, ela vai contar nota, certo? Então, vai ser assim. Bom dia, Guilherme. Então, deixa eu falar com todo mundo aqui, ó. Bom dia, Cris, Álvaro, Isabela. Esse Kim Yamazaki eu não sei quem é, mas bom dia também. Lucas Menezes e o Guilherme, certo? E vamos lá, né? Nós estávamos falando de polígonos, né? Então a gente tinha parado aqui. Então vamos dar continuidade. Então assim, vamos falar sobre classificação dos polígonos. É o seguinte, pessoal. A palavra polígono, ela pode ser dividida em duas partes. Primeira parte, poli. Poli significa muitos. E gonos significa ângulo, ok? Muitos ângulos. Esses ângulos se referem aos vértices do polígono, ok? E aí, um polígono, o número de lados é igual ao número de ângulos internos. É lógico que nós estamos falando de um polígono convexo, certo? Mas, vamos lá. Alguns polígonos recebem alguns nomes especiais com a tabela a seguir. Então, um polígono de 3 lados, ele vai ter 3 ângulos, né? Lados e ângulos são o mesmo tamanho, mesma quantidade, né? Temos aqui, ó, triângulo, para 3 ângulos, 3 lados, triângulo. Ah, podia ser trilátero. Não está errado. Trilátero, ele vem de lado, né? Aqui, ó, 4 lados. É quadrado, professor? Não, é quadrilátero, porque dentro dos quadriláteros nós vamos ter vários tipos diferentes, certo? E um deles é o quadrado. Mas de uma maneira genérica, o quadrilátero um polígono de 4 lados e que vai ter consequentemente 4 ângulos se chama quadrilátero. Aí tem 5 lados e ângulos, pentágono. Com 6, hexágono. Com 7, heptágono. Com 8, octógono. O 9, eneágono. Com 10, decágono. 11, decágono. 12, dodecágono. Aí, e o 13 e o 14? Não tem? Não, é que eles recebem nomes especiais. Esses são os mais importantes, né? 15, pentadecágono. E o último que é importante que você saiba é o que tem 20, icoságono. Beleza? Bem, não tem muito segredo, é mais tabelinha mesmo e... Sua pesquisa gerou um Minha filha, não fala isso. Vamos lá. Então, escreva no caderno o nome dos polígonos abaixo, certo? Bem, gente, esse aqui tem 4 lados. Então, esse aqui é um quadrilátero, certo? Esse aqui, a letra B, também é um quadrilátero. A letra C, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono, certo? Aqui tem 3. Triângulo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. Quem gosta de UFC, ó. É isso aqui. E aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptágono. Simples assim. Beleza? E os meus cachorros estão uma brincadeira de mau gosto hoje. Beleza. E responda as questões.
quantos ângulos internos tem um hexágono? Aí eu até esqueci de apagar aqui, né? Mas é 6, está certo, beleza? Qual é o polígono que tem 12 vértices? Ou seja, 12 ângulos também. Aí o dodecágono, né? Quantos vértices, quantos lados e quantos ângulos internos tem o icoságono? Bem, gente, tudo é igual, certo? Número de vértices, que vai ser o número de ângulos, que vai ser o número de lados. O icoságono tem 20, tá? Aqui. Em um colégio foi disputado em um torneio de tênis de mesa entre as classes. Foram formadas 5 equipes e cada equipe jogou contra todas uma única vez. Quantas partidas foram disputadas ao todo? Bem, gente, ó, vamos pensar. Se tem 5 equipes, então vai ter a equipe A, B, C, D e E. Bem, a equipe A ela vai jogar uma única vez com cada um dos outros, né? Então você concorda comigo que a equipe A vai jogar uma vez aqui com o B, uma vez com C, uma vez com D, uma vez com E? Certo? Certo, professor. E isso vai acontecer com todo mundo. O B vai jogar uma vez com A, né? Certo. Então fica 5 vezes 4 é 20. Então foram 20 partidas? Calma. Só que você também concorda comigo? Quando eu falei, o A joga com B, com C, com D e o E uma vez. Aí eu vou mudar pro B. O B joga com A. Só que assim, quando eu falo B joga com A, você concorda comigo que eu já falei uma vez que o A joga com B? E essa é a mesma partida, porque não faz diferença falar A joga com B ou B joga com A, porque aqui não tem esse esquema de jogo fora de casa, entende? Então, o mesmo jogo que A joga com B é a mesma coisa do B joga com A, certo? Entenderam isso? Então, eu estou contando a mesma partida duas vezes, e isso vale para todas. Então, eu tenho que dividir esse 20 por 2. Então, eu vou ter quantas partidas? 10. Entende? Para você entender melhor, vamos representar isso, aqui é a letra B, né? Represente essa situação por meio de um polígono, dispondo cada equipe em um vértice do polígono, certo? Lá vem a assistente do Google de novo. Aí, ó. Não quero isso. Não sei por que ela fica fazendo isso daí. Certo? Vamos abrir aqui, ó. Eu preciso abrir esse programa aqui para ficar mais fácil de desenhar, porque aqui tem pouco espaço. Deixa eu ver, sketch. Aqui. Certo. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho equipe A, B, C, D e E. Saiu da... Beleza? Aí, cada um joga uma vez com o outro. Então, olha só que polígono que faz, né? Então ficou muito feio. Ficou meio torto no sentido assim, mas deu pra entender. Isso forma o quê? Um pentágono. E aí ele fala o seguinte: dispondo cada equipe em um vértice. Que polígono formou? Formou um pentágono. Que elementos desse polígono podem representar os jogos entre as equipes? Bem, os lados do pentágono e também as diagonais, concorda? Porque o A joga com B, o A joga com C, certo? Aí o A joga com D, certo? Ó, então já foi todos. A joga com B, A joga com C, D joga com... O A joga com D e o A joga com E. E aí tem aqui
Os lados eu nem vou repetir, né? Esse joga com esse joga com esse, né? E esse joga com esse. Aí, nossa, formou um pentagrama, professor. É, uma estrela. Então, essa daqui é o que forma as diagonais e os lados formam os jogos desse campeonato aqui. O que você precisa fazer para obter o total de partidas por meio do seu desenho? Então, como eu disse, eu preciso fazer as diagonais e os lados, tá? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Quando eu cheguei na questão A, a primeira ideia foi criar um polígono. Foi só ver depois que era que tinha que fazer na questão B. Ah, beleza. Era mais fácil fazer um polígono, né? Mas enfim, é isso aí. Então vamos continuar aqui. Triângulos. Agora nós vamos ver algumas coisas especiais sobre triângulos. Então, diariamente nos deparamos com diversos objetos que nos dão a ideia de triângulos. Veja alguns objetos que podem ser relacionados a esse polígono de 3 lados. Aí nós temos um bilhar, né? Temos aqui o triângulo para organizar as bolas. Temos aqui um barco a velas, embora seja não tão comum hoje, né? Um barco assim, desse tamanho ser a vela, né? Mas pode ser também só questão de beleza, ok? E temos aqui uma placa de trânsito. Então, esses são alguns objetos que podem ser utilizados triângulos para representar, né? E tem muitos outros na natureza, né? Então vamos lá, os elementos de um triângulo. No triângulo ABC, certo? Importante que a gente entenda que quando coloca a letra assim do lado, a gente já está dando nome para o objeto, né? Ao lado, destacamos os elementos, os seus elementos. O A, o B e o C, o A, o B e o C são os vértices, certo? São as quinas. Aí, tá vendo aqui o tracinho? Ó? AB é o segmento AB. BC e CA são os lados. Não se esqueça que é assim que a gente representa os segmentos. A gente combinou desse jeito. E aqui a letra com o chapéuzinho em cima são os ângulos, certo? Mas também eu poderia falar o ângulo. O ângulo A, por exemplo, eu posso falar assim, ó. CAB, ou escrever ao contrário, né? BAC. Beleza? Isso, escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa, certo? Classificação dos triângulos. Aí, quanto aos lados, e depois vai ter sobre os ângulos, ok? Quanto aos lados, ele pode ser isósceles, equilátero e escaleno. O que é isósceles? Dois pares de lados são iguais, no sentido da medida, né? Dois lados são congruentes. O correto é falar a palavra congruente. Lembre-se, a palavra congruente significa mesma medida. Eu não posso dizer que esse lado aqui é igual a esse. Não é igual. Ele é congruente. Ele tem a mesma medida. Entende? A mesma coisa aqui, ó. O equilátero, ele tem todos da mesma medida. Todas as medidas, sim, são iguais. Mas os lados a gente fala que é congruente. E o escaleno é tudo diferente. Beleza? Pode ver que tem... Quando tem um tracinho... tem um tracinho só. Significa que aquele que tem um tracinho só também tem a mesma medida do outro. E tem a mesma medida do outro. Aqui, um lado tem 3 tracinhos, o outro tem 2, outro tem 1. Significa que os 3, analisando 2 a 2, né, entre eles, são diferentes as medidas, né? Observe que o triângulo isósceles pode ser também deve ter o mesmo menos de 2 lados congruentes. Como o triângulo equilátero tem 3 lados congruentes, eles também são classificados como isósceles. Exatamente. Por exemplo, o que eu preciso para ser isósceles? Ter pelo menos 2 lados do mesmo tamanho. É isso. E o
triângulo equilátero, ele obedece essa normativa, vamos colocar assim? Sim, né? Ele tem pelo menos 2 lados? Sim, ele tem até mais, certo? É igual você chegar numa festa, você tem que, para entrar, tem que pagar R$ 50. Você tem 100. Você vai entrar, você tem mais do que deve, mais do que precisa, né? A mesma coisa que equilátero. Ele é isósceles também? Sim, porque ele tem pelo menos 2. Ele tem até 3, né? Beleza? E agora quanto aos lados. Aí nós temos o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o obtusângulo. O triângulo acutângulo é aquele que tem 3 ângulos agudos, certo? Ou seja, todos os ângulos têm menores do que 90 graus, certo? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, certo? E aí é o seguinte, e 2 agudos. Isso é uma consequência. Se tem um reto, vai ter 2 agudos. Não tem como ter um ângulo reto e um ângulo ainda maior do que 90 graus, o outro, né? Porque a gente vai ver mais pra frente, né? Já vou adiantar que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo dá 180, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, se tem um ângulo reto, nós damos um nome de triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. E os outros 2, por consequência, vai ser agudo também. Tá? Então, acutângulo tem os 3 ângulos são menores que 90. O triângulo retângulo, um ângulo é igual a 90. E o triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior que 90. Beleza? Que é o obtuso, né? Até aqui, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, aparece esse negócio aí. Vamos construir aqui, gente. Isso aqui é mais para questão de informação. Como é que constrói com régua e compasso? Tá? Se fosse num presencial e falar sobre esse conteúdo, aí eu ia pedir para que você trouxesse um compasso, né? Eu não sei se na escola tem, né? Régua e compasso, para você aprender a mexer com isso, né? Mas vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês aqui mesmo. Nossa, meus cachorros tá de brincadeira de mau gosto. Vamos lá. Conhecendo a medida dos 3, assim, já aprendemos a construir ângulos com transferidor. Mostrei para vocês em aulas passadas. Agora vamos aprender a construir triângulos usando a régua, compasso e transferidor. Então, vamos aqui um exemplo. Vamos construir o triângulo ABC, sabendo que as medidas dos seus lados em centímetros são 4, o lado AC, certo? A medida, perceba o seguinte, ó, ele coloca assim, ó, M, entre parênteses, AC, com um tracinho igual a 4. Certo? Não estaria errado também se você escrevesse simplesmente AC igual a 4. Dá até para considerar. Beleza? No caso aqui a gente está trabalhando tudo em centímetros. Tá? Mas enfim. Aí a medida do lado BC também é igual a 4 e o outro é igual a 3. Então vamos lá. Como é que faria isso? Primeira coisa, com o auxílio de uma régua, você ia pegar o quê? E medir o lado AC, por exemplo. Eu posso começar por outro? Sim, mas vamos seguir a ordem daqui. Que já que está desenhado bonitinho, vamos seguir, tá bom? Então, com a auxílio de uma régua, você vai traçar o lado AC com a medida de 4 centímetros, que é o que está pedindo aqui, tá? Bem, depois disso, a gente vai abrir o compasso com a medida do segmento BC. Então, você vai querer fazer o próximo lado, a gente está fazendo a ordem, AC, BC e depois AB. Qual que é a medida do BC? Também é 4. Então, o que você vai fazer? Abrimos o compasso com a medida do segmento BC e traçamos um arco com a ponta seca em C, certo? Por quê? Por que em C? Porque aqui vai ser, né? a extremidade do BC, certo? Eu já tenho o C, eu tenho que saber onde vai ser o B agora, ok? Então, não é 4 centímetros? Beleza, vou lá, abrir o arco em 4 centímetros, faço um risquinho aqui. E aonde vai ser o B, professor? Em algum lugar aqui? Calma. A gente vai chegar a essa conclusão. Aí depois disso, a gente vai repetir o passo anterior, né? Só que agora a gente vai traçar o AB, ou seja, com a ponta seca vai ser em A, né?
em 3 centímetros. E a ponta seca centrada em A. E no encontro dos dois arcos, vai ser o ponto B. E aí é só ligar com a régua. Aqui vai ser 4 centímetros, né? Porque é a abertura, né? E aqui vai ser 3 centímetros. Porque é a abertura que nós abrimos em 3 centímetros. A intersecção aqui, ó, esse ponto de encontro entre os dois, vai ser a forma de construir o triângulo. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida dessa construção? Não? Perceba que aqui eu não falei... Ei, caramba. Perceba que eu não falei de ângulo aqui nessa construção. Por quê? Porque foi dado somente o valor dos lados. Só que a gente também pode envolver ângulos nisso. Por exemplo, ó, também podemos construir um triângulo com régua, transferidor e compasso. Para isso, basta ter as medidas de dois lados, a gente precisa de dois lados, e um ângulo interno, um desses ângulos, né? Então vamos tentar fazer essa construção aqui, ó. Onde o lado AC é igual a 6, o lado AB é igual a 5 e o ângulo A é igual a 60 graus. Então, de novo, com o auxílio da régua, nós vamos traçar aqui o segmento AC. Nós estamos fazendo na ordem, certo? AC, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, 6 centímetros. Tá. Aí, usando a técnica do transferidor, a gente vai fazer o ângulo A agora, certo? Esse ângulo A, ele vale 60 graus. Então, é o seguinte, a gente vai fazer uma semi-reta, perceba que isso daqui é uma semi-reta, com um ângulo de 60 graus, certo? Partindo de A. Então, assim, a gente coloca a origem do transferidor aqui no vértice A, aqui é 0, né? Vai ser 0 grau. E aí você faz um ponto aqui, por exemplo, e com a régua você traça aqui um lado com uma semi-reta, né? Tipo um ângulo, sei lá, pode ser, você dá o nome do ponto que você quiser, no caso aqui, né? E você traça um lado, vamos dizer assim, provisório, né? Não sei aonde vai ser a ponta do triângulo ainda. Só para você marcar os 60 graus, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o compasso com a medida em 5 centímetros. Por quê? Porque esse lado AB aqui, certo? E esse AB vai ser em cima dessa reta provisória que você fez, né? Dessa semi-reta provisória que você fez com um ângulo de 60 graus. Como é 5 centímetros, aí você traça aqui, ó. Beleza? É lógico que você também poderia partir daqui com a régua já para pegar os 5 centímetros aqui, certo? Mas enfim, geralmente a gente usa o compasso para a gente marcar a medida. A gente não usa a régua. É como se a régua não tivesse aquelas subdivisões, né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí com o auxílio da régua a gente vai traçar o outro lado que falta, o lado BC. Aí a gente vai ter o lado AC medido 6, que a gente já tinha visto, certo? A gente vai ter aqui o lado AB medido 5 e aqui 60 graus. E o outro, professor, qual que é a medida? Aí não foi falado. O importante é que a gente faça o triângulo de acordo com o que pede. Beleza? Aqui é mais uma propriedade importante, né? Eu nem vou me ater a isso, porque aqui senão a aula vai ficar muito extensa. Você pode ler aí, sem problema nenhum. A gente vai direto para os exercícios, tá? Com um compasso, compare as medidas dos lados e um transferidor verifique se os ângulos internos são agudos, retos ou obtusos, certo? Então, gente, isso daí você tem que ter medido aí na sua casa com a régua e compasso, certo? Ou transferidor, né? Então, nesse caso, você vai perceber o seguinte, que aqui você vai ter que esse lado e esse lado tem a mesma medida, e esse aqui é diferente. Então, ele é isósceles. Certo? E medindo lá com o transferidor, você vai perceber que todos esses ângulos aqui, eles são menores que 90. Então, ele é um acutângulo. Entendeu?
Aqui, você vai perceber que se você fizer a medida com a régua aí, você vai perceber que todos esses lados são diferentes. Então, ele é escaleno. E também você vai perceber que todos os ângulos aqui são menores que 90. Então, ele é acutângulo. Já aqui o outro, você vai perceber que todos os ângulos, perdão, todos os lados são do mesmo tamanho. Então ele é equilátero. E por consequência também é acutângulo, né? Por quê? Eu já vou adiantar para você que como os ângulos são iguais, são do mesmo tamanho, né? São congruentes, na verdade. São congruentes. A forma certa é essa. E a soma eu já adiantei para vocês, e no futuro a gente vai provar porque isso é verdade. É 180 graus, eu divido por 3, vai dar 60, 60, 60. É menor que 90, então tudo é acutângulo. Esse aqui, você vai perceber que esse lado é do mesmo tamanho desse e esse aqui é diferente. E se você medir com um transferidor, você vai perceber que aqui é 90 graus. Então, ele é isósceles e retângulo. Triângulo, retângulo. Beleza? E aqui, esse aqui, você vai perceber que é maior que 90 graus. E aqui são do mesmo tamanho o lado, né? E aqui é diferente. Então, ele também é isósceles, só que ele é obtusângulo. Certo? É obtusângulo. Isso mesmo. É assim que se escreve. E aqui, você vai perceber que aqui é 90 graus, se você medir. E esse lado é diferente desse, que por sua vez é diferente desse. Então, esse aqui é escaleno e retângulo. Beleza, gente? Todo mundo entendeu esse exercício? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. A 17. Com 3 palitos de fósforo de uma caixa, você pode construir um triângulo. Ele será um triângulo escaleno, isósceles ou equilátero? Justifica sua resposta. Bem, gente, ele vai ser equilátero. Com certeza. Por quê? Os palitos de fósforo, gente, são do mesmo tamanho. Né? A indústria não vai fazer de tamanho diferente. Então, com certeza, é um triângulo equilátero. Beleza? Pois eles estão na mesma medida. Agora aqui, ó. Aí a justificativa você tem que escrever, né? Porque você escreve assim. Pois todos os palitos são fabricados. Escrever em cima, não? Do mesmo tamanho. Beleza? Com 33 centímetros de fio de arame, Renato construiu um triângulo equilátero. Quantos centímetros ficou cada lado? Bem, se é equilátero, são todos do mesmo tamanho. Então é só dividir por 3. 33 dividido por 3 é 11, né? Então, cada lado ficou com 11 centímetros. Beleza, gente? Todo mundo entendeu tudo? Deixa eu ver aqui. Então tá. Então o que eu queria passar para vocês era isso. Eu fico muito contente de estarmos reunidos aqui e possivelmente foi a última live. Foi um prazer estar esse ano lecionando para vocês. Se tiver alguma mudança, nós avisaremos. Se tiver ainda remota até o final do ano,
nós avisaremos, mas o pressentimento da minha pessoa é que o ensino remoto vai ser extinto esse ano a partir do final de outubro, beleza? Então, eu espero que vocês se cuidem e até a próxima!